Eu nasci e fui criado nos Apalaches. Passei meus primeiros 22 anos no Kentucky e depois me mudei para o Tennessee. Sempre amei a natureza e tive a sorte de conseguir um emprego no serviço florestal alguns anos depois do ensino médio. Minha família no Kentucky tinha muitos problemas e estar em outro estado sem sinal de celular parecia uma fuga. Aprendi muito sobre sobrevivência durante meu tempo no serviço florestal. Adorava os espaços abertos e a sensação de paz de estar na natureza, em vez de passar meus dias preso em um cubículo sob luzes fluorescentes. E eu gosto de ajudar as pessoas. Já ajudei muitos caminhantes perdidos a encontrarem o caminho de volta e até ajudei com caminhantes feridos e resgates. Era o emprego perfeito para mim. Moro sozinho em um trailer com meu labrador Barkley. Meu sobrinho Riker veio me visitar algumas semanas depois de se formar na faculdade. Ele sempre quis fazer a trilha dos Apalaches e eu o apoiei nisso, mas apenas se ele estivesse preparado. Muitos jovens assistem a alguns programas de sobrevivência e acham que estão prontos para lidar com a natureza. Não estão. Eu sempre fui muito próximo de Riker, apesar de estar afastado do resto da família. Eu nunca sosseguei ou tive filhos, principalmente por causa do trabalho. Então Riker era o parente mais próximo que eu tinha, e eu queria transmitir as habilidades que possuía antes de ficar muito velho. Encontrei Riker no aeroporto, e ele me deu um enorme abraço de urso. Voltamos para meu trailer, e eu preparei um bife com batatas para ele. Conversamos sobre nossos planos para a semana. Eu tinha tirado algumas férias para passarmos a semana inteira caminhando juntos. Partiríamos para a trilha na manhã seguinte. Sugeri fortemente que Riker tivesse uma boa noite de sono. Teríamos muito trabalho pela frente amanhã. Mas antes que ele se retirasse para o quarto de hóspedes, eu precisava lhe dar um aviso. Ei, certifique-se de fechar as cortinas lá antes de dormir, tudo bem? Eu lhe disse. Riker pareceu confuso. Ok, mas não tem ninguém aqui. Estamos literalmente no meio do nada. Não é como se alguém fosse olhar pela janela. Ele disse rindo. Falaremos sobre isso amanhã, eu o assegurei. Felizmente, Riker sempre foi muito respeitoso em seguir as regras da minha casa, então ele concordou. Depois de passar algum tempo preparando nosso equipamento para o dia seguinte, fui para a cama também. Certifiquei-me de fechar as cortinas do meu quarto antes de adormecer. Veja bem, quando me mudei para cá pela primeira vez, eu gostava da luz do luar entrando pela minha janela à noite. Estando em uma área isolada, não pensei que fosse um problema, até que uma noite acordei. Ainda estava bastante cansado e olhei pela janela ao lado da minha cama. Notei duas luzes vermelhas a poucos centímetros de distância. Esfreguei os olhos e olhei de novo. Não eram luzes, eram olhos, e eram vermelhos de forma não natural. Ora, eu conhecia a vida selvagem da área e não havia nada que pudesse explicar o que eu vi. Enquanto observava, os olhos começaram a subir lentamente, como se a criatura a que estavam ligados se levantasse. Lentamente, saí de costas do quarto e fechei a porta. Dormi no sofá da sala naquela noite e nunca mais dormi com as cortinas abertas. Na manhã da nossa viagem, acordei cedo. Ansioso e animado para começar, desisti de tentar dormir e comecei a fazer café por volta das 5 da manhã. Embora eu tenha tentado ser o mais silencioso possível, Riker acordou por volta das 5h30. Então, decidimos tomar café da manhã e começar cedo. Enquanto eu preparava o café da manhã, Riker olhou para ver Barkley parado do lado de fora na varanda da frente, arranhando a porta de vidro deslizante. Ele se levantou para deixá-lo entrar. Assim que chegou à porta, eu disse, espere. Riker parou parecendo confuso. Fiz um gesto para Riker me seguir para a sala de estar e apontei para Barkley, que estava dormindo pacificamente em sua cama. Mantenha a porta fechada, eu disse. Ele assentiu. É um vira-lata? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Veja bem, Barkley é um cachorro com uma aparência muito peculiar. Ele era mais velho e sua pelagem estava ficando grisalha. Ele também tinha uma cicatriz sobre o olho esquerdo de uma briga com um guaxinim muitos anos atrás. Riker olhou de volta para a porta de vidro deslizante e notou que o cachorro havia sumido. Esta era outra regra que eu precisava contar a Riker. Se você vir algo que parece seu animal de estimação tentando entrar em sua casa ou acampamento, certifique-se de que é realmente ele.
Riker perguntou o que acabara de acontecer, mas eu não achei que ele acreditaria em mim, então apenas disse que explicaria mais tarde, já que precisávamos seguir nosso caminho. Embora Riker parecesse perturbado por todo o incidente, ele foi um guerreiro e estava pronto para partir 1 hora depois. As próximas horas de caminhada foram incríveis. Apreciamos as vistas mais bonitas e tivemos a chance de realmente colocar o papo em dia, sabe? Eu estava debatendo quando contar a Riker sobre as regras da trilha, mas estava preocupado que ele não levasse a sério. Pelo menos não ainda. Antes de ele chegar para a visita, tentei explicar que as montanhas Apalaches têm uma estranha atividade sobrenatural, mas ele não estava muito interessado. Agora, admito, eu também não acreditava na maioria no início. Foi preciso ver com meus próprios olhos para eu entender. Mas é por isso que estou aqui com meu sobrinho, para mostrar a ele que existem coisas lá fora que não podemos entender completamente. Mas se seguirmos as regras, então ficaremos bem. Depois de mais 1 hora de caminhada, Riker começou a parecer inquieto e parava a cada poucos passos para olhar ao redor. Finalmente perguntei o que havia de errado. "Você não está ouvindo isso?" ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Continuamos caminhando em silêncio e então eu ouvi. O som era semelhante a uma sirene de tornado ao longe, mas soava distorcido. Parei Riker no meio do caminho. "Precisamos nos afastar o máximo possível desse barulho", eu disse. Riker tentou brevemente argumentar que deveríamos nos aproximar caso fosse uma sirene de alerta meteorológico, mas eu o informei que era mortalmente sério que nos afastássemos da fonte. Começamos a correr na direção oposta. Eventualmente, o som começou a diminuir como se estivesse se afastando. Mas alguns minutos depois, ouvimos um estrondo alto da sirene quase bem na nossa frente. "Que diabos?", disse Riker, colocando as mãos sobre os ouvidos. Estávamos correndo muito agora, o que era extremamente desagradável, carregando todo o nosso equipamento. De repente, fomos forçados a parar bruscamente. O chão sob nós começou a tremer, e o que parecia um poste telefônico velho coberto de cipós com alto-falantes no topo começou a se mover pela trilha. Aquela sirene era ensurdecedora. Riker e eu corremos tanto que não paramos de nos mover até não ouvirmos a sirene por uns bons 20 minutos. Nós dois tropeçamos em raízes várias vezes e estávamos bastante arranhados e sem fôlego no final. Riker exigiu uma explicação. Ele queria saber o que diabos estava acontecendo ali. Então decidi que era hora de ter aquela conversa com ele. Ele estaria muito mais aberto agora que tinha visto algumas coisas por si mesmo. Então concordei em lhe dar um resumo. Era difícil lembrar todas as coisas estranhas que aconteceram aqui e como evitá-las. Mas quando Riker me disse que ia fazer a trilha dos Apalaches, fiz uma lista de regras para ele e anotei o que consegui lembrar. Sempre durma com as cortinas fechadas. Deixá-las abertas pode resultar em acordar com olhos vermelhos espiando. Eu só tive um breve encontro com os olhos vermelhos, mas outro guarda florestal que eu conhecia não teve tanta sorte. Dan Williams era jovem, por volta dos 30 anos, e tinha uma saúde fantástica. Um dia, ele simplesmente não se apresentou para o trabalho. Isso não era típico dele, pois ele era uma das pessoas mais confiáveis que já conheci. Sendo um amigo próximo de Dan, dirigi até sua casa e bati na porta. Depois de não obter resposta, vi que estava destrancada. Entrei e o chamei. Não houve resposta. Quando cheguei ao seu quarto, tive um mau pressentimento. Abri a porta e o encontrei deitado na cama, completamente imóvel. Seus olhos e sua boca estavam bem abertos, congelados na pior expressão de horror que já vi. Liguei rapidamente para o 911 e quando relatei ao nosso chefe, ele perguntou se as cortinas do quarto estavam abertas. Confirmei que estavam. Tentei perguntar por que ele queria saber, mas ele não me disse nada. Depois do meu próprio encontro, comecei a fechá-las todas as noites. Se seu animal de estimação estiver tentando entrar em sua casa ou acampamento, certifique-se de que é realmente ele. Deixar o errado entrar é como colocar um tapete de boas-vindas para um espírito maligno. Se você ouvir uma sirene na floresta que não soa muito bem, evite se aproximar dela a todo custo. O som que você está ouvindo não é uma sirene. É um criptídeo que usa o som para atrair as pessoas.
Essa criatura se disfarça de um poste telefônico ou alto-falante velho e enferrujado. Sempre que suas vítimas pretendidas chegam ao alcance, ele se desprende do chão e as persegue. Alguns dos mais velhos que estão familiarizados com esse criptídeo dizem que, se capturado, os gritos da vítima são colhidos para alimentar a sirene. Há uma criatura que vaga pelas montanhas Apalaches, chamada Wampus Cat. É diferente de qualquer outro felino grande, pois tem 6 pernas, 4 na frente e 2 atrás. É maior que um leão adulto e tem habilidades não naturais. Isso inclui ser capaz de correr mais rápido que flechas e, em alguns casos, até balas. O Wampus Cat pode andar sobre as patas traseiras e tem esses olhos dourados penetrantes. Evite o contato com ele a todo custo. Fazer contato visual resulta em um estado hipnótico. Se você for hipnotizado, não conseguirá se mover e será comido. Se você encontrar um Wampus Cat, sua melhor aposta é tentar pegá-lo desprevenido e atirar nele, ou tentar se esconder se não tiver uma arma. Esqueça correr mais rápido que ele. Você não teria a menor chance. Se você estiver na floresta e ouvir alguém dizer seu nome, mas não houver ninguém visível, finja que não ouviu. Você também pode ouvir outras coisas, como o som de um bebê chorando ou alguém pedindo ajuda em uma voz monótona. Por mais perturbador que seja ouvir isso, ignore. Mesmo que você se vire ou siga a voz por alguns passos, isso pode levá-lo à morte. Vários anos atrás, enquanto trabalhava na manutenção da trilha, uma mulher correu freneticamente até mim gritando por ajuda. Ela disse que se chamava Jenny e explicou que ela e o marido estavam caminhando quando ele começou a agir estranho. Ele ficou muito quieto e parava para olhar ao redor a cada poucos passos. Ela perguntou o que havia de errado e ele disse que achava ter ouvido o filho deles chamá-lo. Ora, isso não era possível porque o filho deles, Brandon, de 10 anos, havia falecido no ano anterior. Ele foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta. Jenny tentou convencê-lo a não seguir a voz, dizendo que não podia ser Brandon, mas o marido dela estava muito determinado e se recusou a ouvir. Ele saiu da trilha para seguir a voz. Ela o procurou por mais de 1 hora, mas quase se perdendo também, ela teve que parar. Concordei em ajudar a procurá-lo, mas eventualmente tive que chamar reforços, pois não consegui localizá-lo. Ele foi rapidamente declarado desaparecido e uma busca completa começou. Agora, infelizmente, esta história não tem um final feliz. Seu corpo foi encontrado no fundo de um despenhadeiro íngreme. Não ficou claro se ele foi atacado ou empurrado. Não assobia ao ar livre à noite. Cometi esse erro uma vez quando era mais jovem e estava acampando com meu cachorro. Isso foi antes de Barkley. Era meu antigo cachorro, Rex, e eu havia sido avisado por outros trabalhadores florestais para não assobiar à noite. Mas naturalmente eu estava na casa dos 20 anos e pensei que era apenas uma lenda urbana. Eu tinha caminhado o dia todo e comecei a beber perto da fogueira quando escureceu. Rex era muito bom em ficar por perto, então eu o deixei vagar sem coleira durante o dia. Quando escureceu, porém, fiquei apreensivo com a possibilidade de ele se perder ou se machucar, então assobiei para ele voltar. Ele não respondeu ao meu assobio no início, o que era muito incomum para ele. Eu não suportaria que algo acontecesse com Rex. Ele tinha sido meu único companheiro constante em uma vida bastante solitária. Rex, eu disse enquanto assobiava novamente, mais alto desta vez. Notei que parecia que meu assobio tinha um eco, o que não fazia sentido algum. Rex finalmente correu de volta para mim. Ele estava agindo diferente, porém. Ele estava claramente tenso, olhando para a floresta e rosnando. Iluminei com minha lanterna na direção em que ele estava focado, mas não vi nada. Terminei o resto do que estava no meu frasco e fui dormir. Acordei por volta das 2 da manhã com uma sensação distinta de que estava sendo observado. Saí da minha barraca para olhar ao redor. A luz da minha lanterna continuava a diminuir, apesar de ter uma bateria nova. Dei um tapa nela, tentando fazê-la funcionar. A primeira coisa que notei foi que Rex não estava em lugar nenhum. Chamei por ele e assobiei novamente. Nesse instante, minha lanterna se apagou. Ouvi um estalo distante de galhos e consegui fazer minha lanterna funcionar o suficiente para ver o contorno de algo
a cerca de 3 metros do meu acampamento. Parecia ser uma figura branca e magra que parecia vagamente humanoide. Sua estatura foi o que realmente me alarmou. Era extremamente alto. Estou falando de cerca de 2 metros de altura, mas andava curvado. Seu pescoço também era anormalmente longo, e sua cabeça estava olhando para frente. A criatura estava se movendo com um rastejar lento e distorcido. Fiquei em silêncio. Que diabos? Eu disse para mim mesmo, e isso foi um grande erro. A cabeça da figura virou em um ângulo agudo e não natural, e começou a guinchar. Eu nunca tinha ouvido um barulho como aquele antes. Imagine um grito humano distorcido misturado com um animal ferido. Mergulhei de volta na minha barraca, pegando meu repelente de urso e minha faca. Estupidamente, eu não tinha trazido minha arma nesta viagem. Eu podia ouvi-lo guinchando do lado de fora da minha barraca, e eu sabia que era hora de me defender. Assim que me virei, ouvi um rosnado e um latido agudo. Rex! Pensei. A figura soltou outro grito e voltou correndo para a floresta. Notei que Rex tinha sangue no focinho. Eu o abracei, verificando se havia algum ferimento, mas felizmente ele estava bem. Ele ainda estava muito nervoso, porém. Bom garoto, eu disse. Desnecessário dizer que não assobio mais na floresta. Se você se perder na trilha por mais de um dia, não confie em tudo que vê. Um velho amigo meu, John, que também trabalhava para o serviço de parques, se perdeu durante uma excursão solo. Ora, ele era um sobrevivente muito habilidoso e conhecia todas as trilhas como a palma da mão. Então fiquei chocado quando ele desapareceu. Ele foi encontrado cerca de uma semana depois, mas não era o mesmo. Ele divagava sem parar sobre encontrar uma cabana com uma mulher morando lá, que o resgatou. Ele disse que ela lhe deu chá e doces, que o permitiram ficar em seu quarto de hóspedes. Ele relatou sentir-se sonolento durante toda a semana em que esteve lá, mas tinha essas estranhas lembranças da mulher entrando e saindo de seu quarto com comida e chá. Ele disse que alguns dos chás tinham cogumelos fatiados flutuando neles. Quando perguntaram como ele saiu, ele disse que apenas acordou um dia no chão da floresta. John tentou mostrar aos seus resgatadores onde ficava a casa, mas não havia nada lá. Ele ficou obcecado em procurá-la, e os resgatadores tiveram que convencê-lo a tirar um tempo e obter liberação médica. O estado mental de John nunca se recuperou. Ele mora em uma instituição de cuidados de longo prazo agora. No início, presumi que sua experiência era apenas um evento de alto estresse, que pode ter desencadeado problemas de saúde mental subjacentes. Mas outros guardas florestais me disseram que essa não era uma história única. Então, como eu disse, se você se perder na trilha dos Apalaches e vir uma cabana na floresta, não confie nela. Pare e pergunte a si mesmo se o que você está vendo faz sentido antes de entrar para pedir ajuda. Se você vir uma mulher na casa dos 60 anos, usando óculos de aros prateados vagando pela floresta, e ela pedir que você volte para a trilha, ajude-a. Se você conseguir ajudá-la a encontrar o caminho de volta, terá boa sorte nos próximos 7 anos. Veja bem, essa mulher era uma caminhante muito ávida e determinada. Ela se perdeu da trilha um dia e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Seu corpo foi encontrado alguns anos depois. Ela é um espírito benevolente, e os caminhantes que a viram a descreveram como tendo um sorriso contagiante. Um colega meu me contou sobre um caso em que um caminhante perdido relatou ter visto essa mulher fora da trilha. A mulher com os óculos prateados disse que também estava perdida. O caminhante relatou que eles caminharam juntos por algumas horas, apenas conversando sobre a vida e tentando encontrar a trilha. A mulher sugeriu fazer uma curva que realmente levou de volta. O caminhante ficou extasiado, mas quando se virou para agradecê-la, ela havia sumido. A floresta nunca deve ficar completamente silenciosa. Você sempre deve conseguir ouvir alguma coisa. Insetos, animais, pássaros, água, vento, basicamente qualquer coisa. Se você estiver na trilha e notar que está completamente silencioso, continue andando até que os sons voltem ao normal. Você também deve falar, cantarolar, cantar ou ligar a música para quebrar o silêncio até chegar a uma área normal. Ora, eu não tenho experiência em primeira mão com o não cumprimento dessa regra,
pois a sensação incômoda de estar em silêncio total geralmente é suficiente para me manter em movimento. Há um velho com uma barba longa e um cajado que pode se aproximar do seu acampamento enquanto você está sentado ao redor da fogueira com amigos ou familiares. Ele se sentará calmamente e começará a compartilhar uma história. Não pergunte quem ele é, não interrompa a história, nem se afaste enquanto ele estiver falando. A lenda diz que, se você fizer isso, alguém do seu grupo entrará na floresta durante a noite, e você nunca mais o verá. Eu quase evitei isso alguns anos atrás, acampando com alguns amigos meus. Quando o velho se aproximou, eu estava prestes a perguntar se alguém o conhecia quando meu amigo colocou a mão sobre minha boca e balançou a cabeça. Ele me lançou um olhar muito sério. Depois de todas as coisas estranhas que eu havia encontrado ao longo dos anos, acreditei na palavra dele e fiquei em silêncio. A história do velho era realmente muito boa. Enquanto caminha pelos Apalaches, você pode se deparar com um grande acampamento em uma área não designada para camping. Geralmente, eles ficam bem longe da trilha. São comunidades isoladas que não gostam de estranhos. O acampamento provavelmente consistirá em barracas feitas à mão, vários suprimentos de sobrevivência e, muitas vezes, há fogueiras acesas, às vezes até com comida ainda cozinhando. Mas não haverá ninguém lá. Agora, pode ser tentador olhar ao redor ou até mesmo se servir de comida ou suprimentos, mas não faça isso, mesmo que você note algo no local que foi roubado do seu acampamento. Embora esses acampamentos pareçam vazios, você está sendo observado em tempo real e será atacado muito rapidamente se pegar alguma coisa. Esses grupos protegem seus acampamentos a todo custo. E eles não apenas superam você em número, mas também conhecem o terreno muito melhor do que você. E essa foi a lista que eu havia escrito para Riker. Conversamos sobre tudo enquanto montávamos o acampamento naquela noite. Apesar de sua arrogância anterior, a essa altura, ele estava convencido a seguir as regras. Preparamos o jantar e tivemos uma boa conversa. Falamos sobre os velhos tempos e eu fui dormir por volta da meia-noite. Dormi pacificamente por um tempo e então comecei a ter esse sonho estranho. Eu estava sentado em uma cadeira de balanço na grande varanda do que parecia ser uma velha casa de fazenda. Era crepúsculo e o ar estava parado. Ao longe notei um animal se aproximando. Era do tamanho de um cachorro grande, mas quando se aproximou, notei que algo estava errado. Embora tivesse a estatura e a constituição de um cachorro, a cabeça do animal era a de um coelho, mas era muito maior do que qualquer coelho que eu já tinha visto. Levantei-me enquanto ele se aproximava. Seus olhos eram órbitas escuras e vazias, e eu não entendia como ele conseguia enxergar. Comecei a entrar em pânico, tentando destrancar a porta da casa, e ela não abria. Passos se aproximaram na varanda atrás de mim, enquanto eu batia na porta. E então meus olhos se abriram de repente, e eu estava na barraca, hiperventilando. Aliviado por ter sido apenas um sonho, virei-me e fiquei confortável novamente. Eu estava finalmente começando a adormecer quando senti meu cobertor escorregar lentamente de mim, e eu paralisei. O ar ficou gelado, apesar da temperatura lá fora. Ouvi sussurros ao meu redor. Eram todas vozes diferentes e distintas. "Tio James!" gritou Riker. Sentei-me. Ele mergulhou na minha barraca, tentando recuperar o fôlego. "Algo aconteceu com você também?" ele perguntou, e eu assenti. "Li sobre isso há um tempo. Acho que é a Bruxa de Bell", disse Riker. Eu estava um pouco familiarizado com uma assombração histórica, mas nunca conheci ninguém que fosse assombrado por ela na trilha. Riker e eu arrumamos nossas coisas e mudamos de acampamento. No dia seguinte, Riker riu de como ele tinha algo a acrescentar à minha lista, e eu assenti. A maioria não percebe o quão antigas são essas montanhas. Elas estão na Terra há milhões de anos. Viram coisas que nenhum humano viu ou jamais verá. Descobri tanta coisa na trilha, mas duvido que consiga conhecer todos os seus segredos em minha vida. "Riker, você pode me prometer algo?" perguntei. "Claro, qualquer coisa", ele disse. "Quando você contar para outras pessoas sobre este lugar, não omita as coisas boas", eu disse. Riker olhou para mim confuso.
O que quero dizer é, eu sei que muita coisa estranha acontece por aqui, mas também é um dos lugares mais bonitos e pacíficos da Terra. Há tantas pessoas boas aqui também, sabe? Eu só quero que você se certifique de não omitir isso sempre que contar aos seus amigos em casa sobre esta viagem. Não se preocupe, tio James. Na verdade, tenho uma novidade. Vou me mudar para cá no próximo mês. Consegui um emprego na faculdade comunitária. Quero ficar mais perto da trilha. E agora que me formei e tudo mais, voltar para casa simplesmente não me parece uma boa ideia. Eu ri. Então, mesmo depois de ver tudo isso, você está pronto para mais? Ele assentiu. Dei-lhe uma folha de papel com uma lista. Muito bem, mantenha isso atualizado, eu disse, sorrindo. Você vai precisar.